Nós estamos estudando os princípios constitucionais da Seguridade Social. A gente já viu que a Seguridade Social ela está inserida no título 8º da Ordem Social, que tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça sociais. E no artigo 194, o legislador constituinte colocou os princípios da Seguridade Social como objetivos a serem perseguidos. E aí a doutrina se divide, né, coloca como princípios constitucionais da Seguridade Social, os divide didaticamente em gerais, específicos e interpretativos. Os gerais, nós já vimos que são os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da defesa e do contraditório. E, na última aula, né, nós vimos os princípios específicos, o da universalidade da cobertura e do atendimento, o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais, princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, da irredutibilidade do valor dos benefícios, da equidade na forma de participação no custeio, princípio da diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da administração. Hoje a gente vai começar com os princípios interpretativos da Seguridade Social. E aí a gente começa... E a gente começa com o princípio Tempus Regit Actum, né? Que nós podemos dizer que ele também traz em si a ultratividade. E aqui a gente tem que prestar muita atenção que dentro do direito previdenciário, principalmente, né, notadamente, ele é até hoje e em todas as decisões, e ele rege-se por esse princípio, tá? Então, é de suma importância que a gente entenda esse princípio Tempus Regit Actum, que é o tempo rege o ato, ou seja, a concessão de benefícios e serviços serão previstos com base na lei vigente à época do seu fato gerador. Então, se hoje eu for me aposentar, eu vou me aposentar pela legislação que está vigente hoje, ainda que amanhã venha uma nova legislação, seja ela favorável ou desfavorável, eu não vou ter uma aposentadoria regida pela aposentadoria do amanhã. Ainda que eu peça essa aposentadoria daqui 5 anos, vai ser regida pelo dia em que eu te completei, que eu fiz o requerimento, ou que eu completei os requisitos para aquela aposentadoria. Então, por exemplo, uma pensão por morte, em que o óbito se deu, vamos supor, em 1980. Eu vou levar em consideração os direitos daquele segurado para os dependentes, que vão ter direito a essa pensão por morte, à época em que houve o quê? O fato gerador óbito, data do óbito. Então, é o que a gente vai ver aqui na súmula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Nesse mesmo sentido, a súmula 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários. Então, vejam, até a questão do cálculo, eu vou levar em consideração aquele fato gerador, a época em que reuniu os requisitos
para a obtenção daquele benefício. Então, vai ser a época em que estava vigente a lei que regulava o cálculo. E aí nós temos a questão da ultratividade, né? A ultratividade da lei previdenciária, na medida em que se aplica a lei previdenciária que verse sobre os pressupostos e as condições para a concessão do benefício, mesmo que já esteja revogada no momento do requerimento administrativo em relação aos fatos geradores que ocorreram durante a sua vigência. Então, aquilo que eu já tinha antecipado, se eu já teria direito a uma aposentadoria, vamos supor, em 2018. A emenda 103 veio em 2019. Vai ser regido pela legislação de 2018. E eu venho requerer essa aposentadoria em 2025. Eu vou levar em consideração quando eu preenchi já os requisitos para obtenção da aposentadoria, tá? Inclusive no concernente ao cálculo, certo? Ainda dentro do princípio tempus regit acto e ultratividade, a gente pode falar dessa questão da aplicação indevida no direito previdenciário de medidas provisórias rejeitadas ou que perderam a eficácia. Isso é muito importante. Por quê? Porque o que fala o artigo 62 da Constituição? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Se a gente for olhar os outros dispositivos constitucionais relativos à medida provisória, a gente vai ver que não existe impeditivo do Executivo expedir medida provisória, legislar por meio de medida provisória no concernente a direito previdenciário, a Seguridade Social, embora se critique isso, tá? Então, essa questão da medida provisória ser regida são casos excepcionais que vão ser submetidos ao Poder Judiciário, já que nós temos uma decisão do Supremo da relatoria do ministro Aires Britos, tá? Mas o próprio Judiciário já se manifestou nesse sentido, tá? E isso que a gente vai discutir aqui. As medidas provisórias, ressalvado os parágrafos 11 e 12, e aí a gente vai ver isso, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período. Então, é 60 dias, eu posso prorrogar por mais 60 ou 120, devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então, qual é o problema das medidas provisórias em matéria de direito previdenciário ou até mesmo Seguridade Social? O grande problema é expedida a medida provisória, a partir do momento que ela ingressa no mundo, o que acontece? Ela suspende a lei, aquilo que é contrário à medida provisória, então, suspende a eficácia da lei em vigor e passa a vigorar essa medida provisória, né? Então, nesse prazo de 60 a 120 dias, está vigorando a medida provisória. E aí, se ela não for convertida em lei, quais as consequências disso? O decreto legislativo por parte do Congresso Nacional deveria o quê? Disciplinar, produzir a norma, esse decreto, dizendo como aplicar, como seria aplicado, como ficariam as relações jurídicas decorrentes dessa situação. Nunca acontece. O Congresso Nacional não disciplina absolutamente nada, ele é omisso. E aí o que nós temos? Uma grande confusão, tá? Então, vamos ver primeiro o parágrafo 11 e o parágrafo 12 para a gente entender. Então, não editado, aquilo que eu falei, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão
por ela regidos. Então, o que significa? Não foi editado o decreto, disciplinando esse momento. Então, as relações constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidos, quer dizer, que permanecem. Então, se eu retirei direitos que antes existiam, se esses direitos foram requeridos ou completados durante a medida provisória, preenchidos, né, vamos dizer assim, o que acontece? Só durante a medida provisória, o que acontece? Eu perdi direito. A questão fica complicada. Vamos trazer isso para exemplos para a gente entender melhor. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, é quase que a mesma coisa que o parágrafo 11, ou seja, a medida provisória vai valer até a conversão dessa lei alterada, tá? Então, também traz problemas. Então, que situações que a gente pode visualizar? São 3 situações quando editada a medida provisória que modifica os requisitos à concessão de determinado benefício previdenciário. 1. O fato gerador do benefício ocorreu durante a vigência da medida provisória e o requerimento administrativo foi efetuado na sua vigência, ou seja, quando estava vigente a medida provisória, mas apenas analisado pelo INSS após a perda da medida provisória. Então, nós temos uma medida provisória, o fato gerador do benefício ocorreu durante a vigência dessa medida, mas o recurso administrativo só foi julgado pelo INSS após a eficácia dessa medida provisória. E aí, retorna à lei anterior? Como que fica essa situação, né? O fato gerador, uma segunda situação, o fato gerador aconteceu durante a vigência e o recurso administrativo foi efetuado após a perda da eficácia. Então, ou seja, durante a medida provisória, não houve requerimento administrativo, mas sim após a medida provisória, bem como a análise pelo INSS foi após a perda de eficácia da medida provisória. E um terceiro caso, que aqui está colocado. Então, terceiro caso, o fato gerador ocorreu na vigência da medida provisória e o recurso administrativo no período, como a análise pelo INSS, ainda quando estava em vigor a medida provisória. Então, tudo ocorreu na vigência da medida provisória. Bom, tanto na situação 1 como na situação 2, o STF, no APPF 216 do Distrito Federal, já disse, já se manifestou, não caracteriza ato jurídico, não pode aplicar o parágrafo 11 do artigo 62. Então, vamos voltar ao artigo 11 para a gente entender. Não editado em decreto legislativo, após a rejeição ou perda da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservarão. Aqui, o que foi a solução nessa ADPF? Não caracteriza ato jurídico perfeito. Por quê? Porque a medida provisória ela não foi convertida em lei. O que aconteceria se a gente tivesse essa interpretação de que conservou durante a medida provisória, a gente estaria dizendo, nós estaríamos interpretando que o Poder Executivo tem mais poder que o Legislativo, porque o Legislativo deve converter a medida provisória em lei, e não converteu. Então, não tem cabimento esse tipo de interpretação. A gente pensa que isso aqui é meio óbvio, mas o que aconteceu? Tiveram algumas memorandos circulares conjuntos
do INSS no sentido de interpretar, de colocar que o prazo e que como não foi editado o decreto legislativo, se aplicaria o parágrafo 11 do artigo 62, ou seja, eu daria vazão, daria aplicabilidade à medida provisória, ainda que ela não tivesse mais eficácia, porque não foi convertida em lei, o que seria um absurdo, tá? No mesmo caso, né, se aplicar essa decisão do Supremo, a DPF, na segunda hipótese, na segunda situação, fato gerador que aconteceu durante a vigência e o recurso administrativo foi efetuado após. Esse aqui, então, pior ainda. Por quê? Porque você não tem um protocolo do requerimento administrativo durante a vigência da medida provisória. Então, como que eu vou, na hora de analisar, que quando já não tem mais a eficácia da medida provisória, dizer que tem que ser aplicado o parágrafo 11 do artigo 62. Então, aplica-se a lei anterior, que foi suspensa com a entrada em vigor da medida provisória, pois não tem protocolo do recurso administrativo nesse período, né? É a hipótese, é a segunda situação, tá? Na terceira hipótese, né, o fato gerador ocorreu na vigência da medida provisória, o requerimento administrativo também foi no período da vigência da medida provisória e a sua análise também, quando ainda estava em vigor a medida provisória. Então, a norma previdenciária que reduz o âmbito de proteção social, ela somente é válida quando é confirmada pelo legislativo, garantindo que o princípio da separação de poderes, o princípio democrático, o da segurança jurídica, a ausência de decreto legislativo regulamentando relações jurídicas dela decorrentes. Então, não tem cabimento eu também aplicar medida provisória quando ela não foi convertida em lei, por ofensa exatamente aos princípios da separação de poderes, o princípio democrático e da segurança jurídica, tá? E isso nós vamos ter exemplo quando nós estudarmos carência, a gente vai estudar lá na frente, que ocorreram medidas provisórias alterando isso. Então, entendam bem esse princípio, porque isso vai ser isso vai ser de aplicabilidade durante toda a vida em que vocês forem trabalhar com direito previdenciário. É muito importante entender essas situações, certo? E aí a gente já vai para o princípio da irretroatividade. Ele decorre também do princípio tempus regit acta, impede retroação, né, a retroatividade da lei previdenciária, seja mais benéfica ou mais gravosa, que verse sobre pressupostos e condições para a concessão do benefício, cuja incidência seja posterior à data de seu fato gerador. Então, vamos supor que venha uma lei, como a gente já teve, tá, que seja mais benéfica. Ocorre que já tinha sido concedido anteriormente a essa lei a aposentadoria. Vai retroagir? Não tem retroação, mesmo que ela seja benéfica, tá? Não é como no direito penal, e aqui há um divisor de águas bem nítido. Exceção é a própria lei previdenciária determinar expressamente a sua aplicação retroativa. Mas isso é básico. A própria lei previdenciária determinando expressamente a sua aplicação, isso daria ensejo à retroatividade. Nesse sentido, a gente vai ter um marco dessa interpretação do princípio da irretroatividade, do tempus regit acta, pelo STF nesse recurso extraordinário 415.554. O artigo 75 da Lei 9.032, ele fala de cotas de pensão, que aumentou a renda mensal para 100%. Antes não era 100%, era 80%. Então, quem obteve, antes do advento da 9.032, a pensão por morte, e que a cota era de 80%,
quando do advento desta lei, não pôde aumentar para 100%. Por quê? Porque não é a aplicação do princípio da irretroatividade, princípio tempus retroactum. O benefício previdenciário é regido pela data do fato gerador. O fato gerador daquela pensão foi anterior à mudança de lei mais favorável, ou poderia vir, como nós temos a emenda constitucional 103, é o exemplo de alteração de obtenção de benefício previdenciário muito pior. Então, piorou a situação em muitos benefícios. E o que vai acontecer? Quem preencheu todos os requisitos antes do advento da medida provisória, obterá o direito àquele benefício. Após a emenda, se só preencher esses requisitos após a emenda, vai ser de acordo com a nova emenda constitucional 103, tá? Esse também foi o tema 165, que confirmou esse entendimento em repercussão geral, tá? Aí nós vamos...